Saudações, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, nós vamos dar início a mais uma atividade promovida pela Sociedade Teosófica no Brasil. É a palestra pública online que acontece sempre ao sábado, às 18 horas. Essa live ela é transmitida por todo o Brasil, por meio aqui do Zoom e do YouTube, e é o espaço onde nós convidamos nossos irmãos teosofistas a vir aqui expor, compartilhar conosco algum tema relacionado à teosofia e assuntos afins. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez no canal, eu só gostaria de dizer brevemente que a Sociedade Teosófica é uma organização internacional. Nós estamos presentes em mais de 60 países, temos por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A ST no Brasil está vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar, em Chennai, na Índia, fundada no final do século XIX, no ano de 1875, nos Estados Unidos, por Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Walcott, entre outros fundadores. Aqui no Brasil, a ST já conta com mais de um século de fundação. A sede fica em Brasília, mas nós temos lojas e grupos espalhados em todas as regiões do Brasil. E quem quiser saber se tem alguma loja ou um grupo de estudo perto da sua casa, basta acessar o nosso site, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, e verificar os endereços das lojas e dos grupos em cada região. Bom, e hoje, para falar sobre o tema A Ciência dos Sacramentos e o Lado Oculto da Arquitetura Sagrada, eu apresento então o nosso irmão Marcos Queiroz, vou adicionar ele aqui. O Marcos é arquiteto, é professor universitário, membro da Sociedade Teosófica e filiado da Loja Cutume, em Salvador, Bahia. Então, Marcos, a partir de agora, pode abrir o seu microfone e dar início à sua exposição. Obrigado, Márcia. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês para trazer essa palestra de um assunto muito empolgante. Há muito tempo que eu paquero esse tema e fico com vontade de trazer para vocês, porque é um tema muito relacionado com a minha área, né? Minha área de atuação, que é de arquitetura. E há algum tempo atrás eu adquiri esse livro, né, em espanhol, A Ciência dos Sacramentos, né, de Charles Leadbeater. Não tem em português ainda. Acabei adquirindo a versão em inglês também, porque eu não me contive, tive que trazer também uma versão em inglês, que na verdade, essa versão em inglês, ela curiosamente, é um daqueles títulos que você solicita por encomenda, né? Eles produzem o livro quando você, à medida que você encomenda, né? Sempre obras, assim, importantes, mas que são pouco procuradas, porque realmente é um assunto que precisa ter muita ligação com ele para poder encontrar motivação, etc. Eu confesso a vocês que depois que eu comecei a estudar, eu percebi a importância do tema, a importância do assunto, e aí foi que eu me empolguei e me debrucei, não consegui parar mais de estudar. Desde o começo desse ano que eu tenho estudado esse livro, e não me sentia apto ainda para fazer alguma palestra, até depois de uns 3 ou 4 meses de estudo, de leitura, e vi o quanto é interessante. Acabei produzindo algumas imagens também num software que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, e espero também fazer uma síntese para poder dar tempo de trazer todo o conteúdo. Caso não consiga, eu posso depois colocar no canal o que estiver faltando, tá? Então eu vou começar aqui compartilhando a tela com vocês. O Leadbeater, ele, com a clarividência dele, resolveu fazer vários estudos científicos, né, de várias áreas, de várias situações, o que deu origem àquele livro lá do Oculto das Coisas. E nesse em especial, aliás, no livro lá do Oculto das Coisas, ele acaba desenvolvendo pesquisas que deram origem a vários livros, como o livro dos elementais, dos seres da natureza, livros que ele fala dos chakras. Cada observação que ele fazia, e ele conseguia ter algum tipo de resultado científico que pudesse compartilhar,
ele transformava em livro ou em palestras, etc. E um desses é a ciência dos sacramentos, quando ele fez observações sobre os acontecimentos de uma missa, o que acontece nas cerimônias. Ele ficou observando várias igrejas, o que aconteceu nas igrejas, e aí nessa página 11, ele diz isso, né? Para tudo nesse mundo há um lado interno, e esse lado interno é muitas vezes muito maior e mais glorioso que o externo, que para nossa cegueira parece ser o todo. Nesse livro, eu vou já entrar no assunto, né, que é a questão de ele mostrar como os sacramentos têm um efeito, né, muito belo na parte da visão do clarividente, e os estudos que ele fez de cada sacramento da Igreja Católica, né, ele sendo bispo da Igreja Católica, ele fez esse levantamento, esse estudo, sendo também da Igreja Liberal, tinha condições de ter uma abertura maior de troca com os amigos, com os colegas de trabalho lá da atividade religiosa, diferente da Igreja Romana. E neste livro, o tempo inteiro, ele mostra algumas diferenças, tanto em textos como em atividades, ações da Igreja Romana e da Igreja Liberal. Nós não vamos entrar muito nesse mérito, porque vamos buscar muito mais os resultados que ele teve, através da observação clarividente dos fenômenos que ocorrem a partir de cada sacramento, né? E também, de alguma forma, a partir desse estudo, ele teve condições de dizer para a gente o principal objetivo do ponto de vista energético, do ponto de vista do lado oculto de cada sacramento, né? Então, vamos lá. Já na página 13, ele diz o seguinte: é natural que, tendo aprendido tanto em outros campos de estudos, pelo uso dos meus poderes estendidos de observação, devemos utilizá-los também para examinar o interior e o lado espiritual dos sacramentos, a fim de averiguar o que eles realmente são e como podemos administrá-los da melhor forma para realizar a intenção do Cristo que os fundou. O resultado de uma longa série de tais investigações e experimentos está incorporada neste volume. A Santa Eucaristia tem sido até agora considerada como um meio de graça para o indivíduo. Isso, sem dúvida, é verdade, mas desejo mostrar com toda a reverência que também é muito mais do que isso. É um plano para auxiliar na evolução do mundo pelo frequente derramamento de inundações de força espiritual e nos oferecer uma inigualável oportunidade de nos tornarmos, como diz São Paulo, cooperadores de Deus, de prestar-lhe um serviço verdadeiro e louvável, agindo como canais de seu maravilhoso poder. Fica bem claro na leitura do livro que de todos os sacramentos, o que ele considera mais assim, importante é a Eucaristia. Vocês vão ver por quê ao longo desse trabalho que eu vou mostrar para vocês, mas eu já adianto que assim, é algo que não atua somente para o indivíduo, é algo que é amplo, né? É algo que a gente pode, dentro de cada um de nós, dentro do nosso ritual, que não seja da religião católica, que seja de qualquer outra religião, nós temos condições de fazer algo similar, porque tem um objetivo muito seguro, muito definido, e que pode ser aplicado em qualquer religião. Então, aqui eu trago logo de início os 7 sacramentos, né? Lembrando só que o último sacramento, que muitos chamam de extrema-unção, já não era chamado de extrema-unção há algum tempo atrás, e deixou de ser usado de novo como o nome de extrema-unção, porque já deixa a pessoa digamos, jurada de morte de alguma forma com o nome, né? Então, unção dos enfermos, ou então uma atividade, né, de cura, praticamente, que é como o que Leadbeater fala, que acaba funcionando essa unção, né? Então, a gente tem o batismo, a confissão, ou penitência, a Eucaristia, ou primeira comunhão, a confirmação, o crisma, a ordem ou ordenação, o matrimônio, o casamento e a unção dos enfermos. Nós pegamos pequenos trechos de um parágrafo somente, né, tirado do livro de cada sacramento desse, trazendo a essência do que ele significa, porque o foco principal da nossa palestra é trazer todos os acontecimentos energéticos vistos por
por Leadbeater na Eucaristia em si, que é o que ele desenvolve mais no seu livro, né? E também alguns simbolismos do cristão católico, etc. Começando pelo batismo, ele diz: o sacramento do batismo é especialmente destinado ao propósito de pôr em ordem os veículos do recém-nascido. A água utilizada é magnetizada com o objetivo particular de que suas vibrações influenciem os veículos superiores, de modo que todos os germens das boas qualidades existentes nos corpos astral e mental, ainda sem forma plenamente definida da criança, receberem estimulação poderosa, enquanto os germens ruins serem isolados e amortecidos. Segundo o Leadbeater, ele diz que quando a gente realiza o batismo na criança, esses germens positivos, eles vão sendo reativados como se fossem anticorpos, e eles vão dando proteção para que quando os germens mais negativos forem surgindo à medida que a criança for amadurecendo, vai crescendo, os germes positivos já estão fortes o suficiente para defenderem a criança dessas energias. Então pensem que aquilo que parece ser algo apenas com cunho religioso, de já tentar influenciar a criança para definir a sua religião, mesmo que ela depois não siga a mesma religião, no batismo ela já está tendo um benefício fantástico, um benefício energético para o futuro dela muito grande, né? Aí temos a confissão e a absolvição, né? Que seria, o objetivo dessa confissão é ajudar os fiéis no reconhecimento para que se coloque na atitude mental necessária para favorecer a absolvição que se segue imediatamente depois. O propósito da confissão é descartar a atitude mental que nos separa de Deus e substituí-la por uma condição aberta e receptiva do homem todo, para que ele possa penetrar na luz de Deus. A confissão não afeta diretamente o edifício eucarístico em que estamos, embora seja um fator importante na preparação para construí-lo. Bom, a Eucaristia, que eu disse que é a que ele considera mais importante, ele diz o seguinte: das várias ajudas que Cristo prestou aos seus fiéis, sem dúvida, o maior é o sacramento da Eucaristia, comumente chamado de missa. Não só beneficia o indivíduo como outros sacramentos, né, mas toda a congregação. Não é dado apenas uma vez como o batismo ou confirmação, mas ajuda os fiéis ao longo de suas vidas e também influencia o bairro da igreja em que é celebrado. Se assemelha até um pouco ao culto evangélico no lado espírita, né? E algumas cerimônias budistas e hinduístas. O templo ou igreja, além de servir como local de culto, é um centro de magnetismo radiante do qual a força espiritual pode se derramar sobre toda a região, toda uma região. Bom, nós vamos falar, como eu disse, os sacramentos seguidos, né? Depois a gente não tem mais texto, ou pelo menos tem muito pouco texto, que seriam só imagens do que a gente vai mostrar para vocês, tá? Bom, a confirmação diz o seguinte: a verdadeira finalidade do sacramento da confirmação é fortalecer os laços e estabelecer um vínculo mais íntimo entre a alma e a personalidade, a que serve de veículo, bem como também entre a alma e o espírito que a manifesta. Este efeito não é meramente temporário. O aumento de tais ligações abre um canal mais amplo no qual pode ser mantido um fluxo constante. A confirmação arma e equipa a criança para a batalha da vida e facilita o desempenho da alma através de seus veículos. Está tudo aí com as páginas, viu? Essas páginas são do livro original em inglês. Né? A ordenação. As ordens sagradas são o sacramento pelo qual os ministros da igreja, nos seus vários graus, recebem poder e autoridade para cumprir seus deveres sagrados. Nosso Senhor age através de agentes humanos e, para que sejam canais mais expeditos de sua graça, são escolhidos para este sagrado ministério como bispos, presbíteros e diáconos, ordens às quais estão estreitamente ligados a ele por esse rito sagrado, conferindo-lhes assim o poder de administrar seus sacramentos, agir como distribuidores de sua bênção, mas muito importante é que as pessoas saibam que recebem os sacramentos da própria mão de Deus, e que o padre é apenas um instrumento nessa mão
né? Continua me ouvindo, não? Porque eu ocultei agora aqui. Continua me ouvindo, Márcia? Sim. Ah, ótimo. Então, pronto. Aqui tem só uma divisão que ele coloca, que eu acho muito interessante. Isso passou por revisões e continua passando por revisões. Não sei dizer a vocês se hoje ainda está seguindo essa linha de como é hoje mesmo as ordens, mas na época em que ele escreveu o livro, ele tinha as ordens menores. Eu até pesquisei e vi que algumas mudanças que ocorreram na época dele voltaram de novo. Então, eu acredito que essa está mais próxima do que é hoje na realidade. Então, as ordens menores, né, tonsura, né, etapa preliminar, porteiro ou hostiário, leitor, exorcista, acólito, as ordens menores. Aí depois tem as ordens maiores, que já é do subdiaconato, etapa avançada, diácono, sacerdote e bispo. Cada uma dessas tem uma função específica, cada uma dessas vai ter determinadas ações que podem ser feitas e outras não, né? No livro ele descreve isso com mais detalhes. Então eu estou, de certa forma, deixando um gostinho de quero mais para vocês darem uma lida no livro. Mas como o nosso foco aqui vai ser a parte da arquitetura sagrada que ele descreve, então vamos adiante. O matrimônio, sobre o matrimônio ele fala o seguinte: do ponto de vista da vida interna, o casamento é uma tremenda prova em que as partes contratantes concordam em fazer certos sacrifícios de uma liberdade e suas preferências, com a esperança e a intenção de que, antes de tudo, como resultado de sua ação mútua, cada um intensifique a vida interior do outro, de modo que sua quantidade conjunta de energia espiritual seja muito maior do que seria a soma de seus esforços separados. E, em segundo lugar, detém o privilégio de fornecer veículos apropriados para as almas que desejam e mereçam uma oportunidade favorável para a rápida evolução. Então, vocês viram aí o objetivo do ponto de vista de quem está analisando pela clarividência do que seria o matrimônio, dessa interação, né, entre dois seres durante uma vida, e um outro objetivo, a criação de uma outra pessoa que surge, ou outras pessoas, né, que são os filhos, né. A Santa Unção, que seria o último, né, para a gente seguir com o nosso tema principal. Os propósitos do sacramento da Santa Unção são: primeiro, promover a recuperação da saúde do corpo; segundo, preparar o homem para a morte; terceiro, a remissão dos pecados, porque implica também em uma forma de absolvição. Embora a tendência e o costume da Igreja Latina tenham sido limitar a administração deste sacramento para aqueles que estão em grave perigo de morte, deve ser usado de maneira mais geral como um adjuvante para restaurar a saúde dos gravemente doentes. Por esse motivo, chamamos este sacramento Santa Unção, em vez de Extrema Unção. Então, assim, muitos padres, né, muitos diáconos, eles utilizam a unção como se fosse um processo terapêutico de cura, sim. E se ele entender o verdadeiro significado, ele vai aplicar como alguém que realmente pode beneficiar muito pessoas que estão precisando de uma dose energética muito forte de todo o processo que a gente vai ver aí, que inclusive já acontece de uma maneira coletiva na Eucaristia, e vocês vão ver que efeito maravilhoso tem, né, energeticamente falando. Aqui as vestiduras, né, e os acessórios, né, que ele fala muito também de como essas energias circulam de uma maneira muito assim muito assim curiosa, né? Assim, as energias circulam pelos trajes, pelas estolas, e ele consegue ver isso acontecendo no momento em que a missa está celebrando. Os desenhos, as formas geométricas, seguindo geometria sagrada, também aqui um Piscis só, né? Um Versica Piscis aqui, né? Que já mostra que a geometria sagrada está presente nos desenhos. E, claro, a gente sabe que já dentro de uma visão arquitetônica esotérica, a gente sabe que formas da geometria sagrada também produzem efeitos energéticos muito positivos, né? Bom, aqui mostrando justamente o báculo, né? Ele fala das questões relacionadas ao báculo. A gente vê ele dizer assim que tem partes relacionadas ao etérico, partes relacionadas ao astral, partes relacionadas ao mental inferior. Então, você vê que energeticamente tem até matéria psíquica, né, que está aí associada a esses báculos. E é curioso até entender a origem histórica e simbólica, né, desses báculos, né?
E ele fala assim que há uma diferença entre o báculo episcopal, referente ao bispo, né, e o papal, referente ao papa. O báculo, o cajado do bispo, deve atrair e orientar as ovelhas e atacar o lobo. Então, essa parte mais em forma de interrogação aqui é como se fosse para capturar, como se servir de gancho para puxar as ovelhas perdidas, né? Então, mesmo que isso não seja feito mais por na verdade, ele é simbólico, né? Porque esse rebanho é simbólico também, né? Então, de certa forma, tem esse significado, né, de arrebanhar as pessoas, enquanto que o outro seria para destruir a parte mais pontuda, que fica embaixo, seria para destruir o mal, destruir o que tem de ruim dentro do efeito, né, das energias deletérias que a gente falou nesse instante aí, que são trabalhadas, né, dentro das Eucaristias, dentro dos sacramentos. Aqui falando do incensamento, tem todo um ritual, mostrando as setas, né, considerando o altar, e vocês que já assistiram algumas missas dessas beneditinas ou de ordens católicas mais tradicionais, vocês veem que tem um movimento muito específico, né, até no momento de incensar, né, fazendo cruzes em vários pontos, para um lado, para o outro e tal. Tudo isso tem todo um significado e toda uma relação com as partes astral, mental, né, física, astral e mental, e que, de certa maneira, o Leadbeater descreve também e mostra como tem as associações relacionadas a cada trecho da missa, né? Agora a gente pode falar de uma coisa muito interessante que ele fala a respeito de como as igrejas elas têm um resultado energético muito significativo, né, à medida em que cada ação vai sendo feita durante a Eucaristia, né? Aí eu trouxe aqui uma amostra da Catedral de Chartres, né, que de certa maneira reproduz com muita fidelidade alguns efeitos plásticos e energéticos e formas de pensamento que são geradas quando a missa está acontecendo, e não só a Catedral de Chartres numa versão mais ocidental, quanto a de Santa Sofia numa versão mais oriental, reproduzem muito fielmente o que se vê, o que pode se imaginar até que alguém ou foi inspirado com a forma pensamento na hora de criar o projeto, né? A coisa que eu tenho estudado muito, né, até na utilização da arquitetura, as formas de pensamento influenciando no ato de criar a arquitetura, como também pode ter sido uma evidência direta, né, dessas energias, e alguém tentou reproduzir sem falar para outras pessoas, com medo de ser considerado alguém que não está regulando muito bem, porque muita gente podia não aceitar aquele tipo de percepção extrasensorial dele, e poderia estar usando isso para poder criar algo similar ao que ele estava vendo numa esfera astral. Aqui, numa das lâminas, ele mostra a Catedral de Santa Sofia, como ela se assemelha muito ao desenho que ele enxerga, né, com a clarividência dele no momento em que acontece a missa. E aí, no livro, ele descreve exatamente como se constrói essa igreja astral ao longo do período, né? E a gente vai ver isso justamente aqui, né? Aqui são alguns desenhos. Eu tentei achar as imagens melhores, justamente nesse livro que eu comprei, né, em inglês, que tinham as imagens melhores do que o outro em espanhol. E aí a gente vê aqui, ó, num dado momento, né, o grande edifício da igreja, edifício da Eucaristia se formando. Então, nesse momento, a bolha formada pela celebração da aspersão. O sacerdote corresponde a esse ponto aqui, né, da figura 2, né? Esse ponto aqui. Então, que é uma seção transversal da bolha, né? Depois da aspersão do altar e do santuário. Aqui uma seção transversal, né? A porção ocidental, e olhando depois da aspersão dos fiéis. Então, você vê que durante a aspersão, essa bolha vai sendo formada, que é uma bolha energética, e ela vai crescendo, e aqui o desenho dela visto de lado, né? E aqui só da parte do celebrante, né? Eu fiz isso numa representação em desenhos, né, utilizando um software chamado SketchUp, que daqui a pouco eu vou mostrar rapidinho para vocês, e aqui mostrando a aspersão acontecendo. Mas tem uma coisa curiosa, eu até botei aqui do lado esse linkzinho, toda vez que aparecer um desenho feito por nós no SketchUp, vai aparecer esse símbolozinho aqui. Então, gente, aqui são outras amostras de como isso aparece visto de cima, o celebrante aqui, as cadeiras e tal, o altar,
e o desenho que se forma no altar é esse, tem mais ou menos essa forma. Ele abraça mais ou menos aqui em torno do altar, né, e ficam avançando além, né, dos limites da construção da igreja, e a bolha também avança além dos limites da igreja. Tá? Então fica com esse desenho mais ou menos que eu fiz aqui, utilizando a Catedral de Chartres como referência para mostrar como que ficaria isso, né? Aqui, em outro momento, a gente tem, né, a bolha de aspersão alargada durante o salmo, né? Então, a seção transversal da bolha aqui, mostrando como ela como ela infla, né? Como ela enche, como se fosse uma bolha de sabão que cresce. Então, isso somente por causa do salmo, que agrega energias para o processo. Aí eu fiz aqui também a ilustração feita no SketchUp, né? De como ficaria isso depois com a aspersão e o salmo. A bolha de aspersão alargada pelo anjo, porque ele diz que nesse momento também surgem anjos que podem incrementar, acrescentar energia e fazendo com que essa energia cresça e amplie, né? Então, o sacerdote se encontra situado no ponto e o anjo na cruz. Então, a gente tem aqui como se fosse a representação de onde estaria o anjo e o sacerdote nesse ponto aqui, né? E aqui uma representação vista de lado, né? E a bolha ampliada. E aqui mostrando já que nessa ilustração, já como com a ajuda do anjo, a energia toma toda a igreja e além dela, permitindo que nenhuma parte dela deixe de ser solo sagrado. Por isso que muitas vezes, até em filmes desse filme de terror aí, certas entidades malignas não conseguem nem entrar na região de uma igreja, porque eles consideram solo sagrado, e não é solo sagrado só por causa de uma história crística, bíblica, evangélica, não, é por conta das energias que circulam aí mesmo, e ficam e permanecem durante algum tempo. Aqui eu quis fazer até a representação de um anjo, vocês viram, né, que antes a aspersão estava vindo até aqui, eu fiz uma representação do anjo, mostrando como a aspersão ganha força com o apoio de um anjo, uma figura angelical. Claro que tudo isso aí é simbólico, gente, mas só para poder ficar bem entendido o conteúdo, né? Na lâmina 5 do livro, o pavimento do mosaico construído pelo anjo durante o cântico, visto através da bolha, mostrando a superfície superior e a bolha em mosaico. Note-se que a bolha cobre os 4 cantos do pavimento, então ela já passa a ter esse âmbito todo aqui. E começa a se formar também um pavimento aqui embaixo, né? Esse pavimento é bem interessante porque é um pavimento em xadrez, né? Que é muito usado também pela maçonaria, né? E tem uma significação muito forte, porque ele simboliza as pessoas conseguindo atravessar, né, quem passa por cima dos pretos e dos brancos do pavimento xadrez, está associado ao bem e o mal que ele está conseguindo andar sobre, está conseguindo dominar esse bem e o mal, e esse simbolismo não é à toa, é um simbolismo que acaba tendo representações energéticas aparecendo na igreja, né? Aqui esse pavimento, está vendo o mosaico construído pelo anjo durante o cântico, né? E ele acaba acontecendo ao longo de toda a igreja, neste momento após a aspersão e a atuação da figura angelical que eu trouxe aqui nessa ilustração. E a lâmina do pavimento que ele mostra, né, a lâmina 6, ele mostra que essa porção do pavimento, né, ela não é só bidimensional, ela é tridimensional, ela tem esse triângulo assim, ó, invertido para baixo. Então é um bloco sólido, a representação de uma configuração geométrica tridimensional, que isso também tem um significado energético muito forte, porque a energia é captada, a energia telúrica é captada e é transmitida, dando um reforço àquela energia que nós já vimos ali, etérica. Então é como se fosse um processo cosmotelúrico. Então tem energia cósmica e energia telúrica associada, combinando aí, meio como yin e yang, e fazendo um composto que gera um resultado muito interessante energeticamente, né? Aqui ele mostra, inclusive, a construção que o anjo faz, né, dando até a entender que tem energias carmins e cor magenta, né, e uma cor azulada. Ainda pretendo fazer isso melhor, né, com um desenho mais colorido, porque no original não tinha, mas acabei não tendo tempo de fazer ele com as cores mesmo, mas isso ainda vai ser feito. Então a ideia eles constroem esse pavimento de uma maneira bem assim, que ele conseguiu observar, associado à orientação norte-sul, oriente-ocidente,
tudo isso muito bem calculado, uma coisa incrível, né, para ser descrita assim, dessa natureza, né? E aqui eu mostrei de novo o anjo, né? Essa representação de anjo, eu não quis que ela fosse tão interferisse tanto nos outros desenhos, então eu acabei fazendo uma coisa mais simbólica. Bom, aí ele fala um pouco dos celebrantes, né? Que ele utiliza essas letras mesmo, né? C de celebrante, D de diácono e S de subdiácono, aqui nas representações, e mostra como eles têm um papel energético nesse processo todo, né? A energia vindo do altar e ele servindo de ponte e depois de distribuição, né? Quase como se reproduzisse o logos solar e as três forças, as três emanações do logos representadas aqui. Então, de certa forma, essa relação é muito importante. Aí eu peguei esse trecho aqui que diz a relação entre o celebrante e seus ministros. As linhas mostram como fluem as forças do celebrante aos fiéis por meio dos ministros e em um refluxo do povo por meio dos ministros até chegar ao celebrante e depois aos elementos que estão no altar. Então, a energia vai para o público e volta de novo, fazendo um fluxo e refluxo o tempo inteiro durante a Eucaristia, né? Aqui mostrando só algumas fotos, né, de situações reais na missa. E ele diz também que o altar tem toda uma técnica interessante aí, energética. Os números indicam a ordem das oscilações ou golpes de incensamento que faz o padre, né? As setas indicam as direções da oscilação. Note-se que no diagrama não está representado o tabernáculo, que deve formar parte de todo o altar, porque sua exclusão deixa o desenho mais compacto. Então aqui, ele está mostrando justamente o desenho que a pessoa que está incensando vai ter que fazer com o incenso para poder conseguir o efeito energético preciso que se consegue. Então, assim, muita gente se pergunta assim, por que a igreja mantém as tradições desde a época que se fazia lá atrás, na Idade Média, até hoje, e hoje a gente pode até entender, lendo esse livro, que realmente tem toda uma razão de ser, de fazer do jeito que está sendo feito, né, até hoje. Ao incensar cada local, o sacerdote deve pensar no raio que simboliza tributando adoração a Deus neste particular respeito, e os fiéis também devem manter, dentro do possível, o mesmo pensamento, procurar o desenvolvimento em nosso interior da qualidade peculiar do respectivo raio e, ao mesmo tempo, dedicar a serviço de Deus tudo o que se possui desta qualidade dos raios e as aspirações que devemos oferecer. Então, aqui eu trouxe a amostra dos raios, desses raios, para que a gente possa ter uma ideia, né, de como seriam esses raios. Não vamos entrar em detalhes para poder dar tempo de concluir as ilustrações todas que a gente tem para mostrar. Mas vocês já devem estar familiarizados com os 7 raios, que a gente trabalha muito, né, Geoffrey Hodgson tem o livro dele, né, que fala dos 7 temperamentos, e vocês devem ter consciência dele. Bom, aqui tem mais uma lâmina que mostra a formação das pétalas no início, né? Porque pétalas vão se formando. Aqui tem um desenho já mostrando em planta, como o desenho não estava muito bom. Na verdade, uma coisa que eu esqueci de dizer, que é o motivo de eu ter feito tudo em desenhos no SketchUp, foi porque eu senti que essas ilustrações, por mais que eu buscasse livros melhores, com melhores qualidades, até o original, não deu para conseguir ilustrações tão boas. Aqui eu ainda tive que usar filtros no Photoshop para melhorar, tornando mais nítido, mas mesmo assim ainda não está tão bom. Mas, de qualquer forma, a gente consegue perceber aqui, né? Não se formam simultaneamente as pétalas, né? Elas aparecem na lâmina, ao contrário, elas brotam uma por uma, dirigidas pelo anjo, né? Na seção transversal a gente vê aqui, né? Mostra o vórtice, né, em torno do altar, posto em ação, quando aparecem as pétalas. Então aqui a gente vê como as pétalas vão se construindo, né, pelo anjo, né? E aqui eu trouxe uma ilustração feita no SketchUp, mostrando isso em 3D, como é que vai se formando dentro da igreja, né? E depois vão formando ondulações, né, que são resultantes dessas pétalas que vão amalgamando com a energia que já existia. Então, a forma da copa produzida pelas pétalas com um contínuo crescimento ascendente, seguindo a película da bolha, né? Então ela vai, aos poucos, se amoldando, né, se dando forma a essa bolha que tinha antes, e isso vai ganhando uma ondulação, uma vibração, uma frequência mais elevada, cada vez mais elevada. Aqui mostrando, né, a forma da copa produzida pelas pétalas crescendo
e se misturando com essa bolha externa. Aí nós temos uma formas cilíndricas, né, que vão se construindo, né, em volta, né, então alargada com os ângulos cegos, tal como se vê até o fim do introito, né, o fim do introito da missa, ela já está toda construída, esses cilindros que ficam formando em volta aí, né, e as pétalas brotam em direção ao centro da cobertura, como se fosse indo e voltando, né, num fluxo e refluxo, né. E aí a gente tem exatamente isso, para poder ficar melhor percebido, né, a gente fez a ilustração e aqui estão os cilindros em volta e as pétalas retornando em refluxo aqui depois do introito, né, e acontecendo esse efeito aqui que a gente consegue ver nas ilustrações do SketchUp, né. Bom, em uma etapa seguinte, né, a forma oblonga com ângulos vivos e extremos quadrados, tal como se vê no final do introito, está aqui presente, né, já criando uma forma mais sólida, mais rígida, mais definida, né, com todos aqueles elementos se misturando, né, os cilindros, as pétalas, né, se amalgamando com a bolha e formando essa forma oblonga, né, com ângulos vivos. Vocês viram que antes estavam com ângulos mais redondos e eles já ficam com ângulos vivos, formando um desenho desse tipo, mais ou menos, né. Bom, uma coisa que ele fala também sobre a cúpula, né? Ele fala que cúpulas começam a se formar também. E cada cúpula aparece pela ordem em que estão numeradas a cada frase do Kyrie, né, que se reza ou canta. As 5 cúpulas do grupo central se fundem ao começar o Glória, por expansão da taça número 1, para formar a base da cúpula central do edifício eucarístico, enquanto que nos Sanctus, se não antes, as cúpulas dos ângulos se unem para formar os minaretes, que são essas formas mais retas, verticais, assim. Então vocês vão ver que essas cúpulas vão se formando como estão aqui, né, como se fossem, parecendo até peças de dominó, né, mas elas são salientes, né, então são cúpulas que vão aparecendo aos poucos, né, junto ao cria, até escrito errado aqui. E aí eu fiz a representação aqui no SketchUp, né, com esse desenho específico que começa a se formar, e aí ele faz a referência para poder a gente ter um exemplo de que possa fazer a imagem. Então, a igreja de São Giovanni del Eremite, né, que é São João dos Eremitas, em Palermo, né, que tem cúpulas semelhantes, né, que se formam durante o CRIA, né. Então, eu trouxe até fotos coloridas mais atuais para a gente ver essa igreja de São Giovanni, e a gente passa a ter uma ideia mais ou menos como são essas cúpulas. E aí ele diz que começam a formar também enlaces energéticos entre várias partes, entre vários pontos da igreja, né, depois da consagração. E esses enlaces vão fazendo as energias circularem, né, e todo o altar vai tendo uma importância muito grande, porque ele gerencia todo esse processo, e aí vai se formando uma cúpula maior central. Então, a cúpula baixa, resultante da protuberância da esfera durante o primeiro parágrafo do Glória, se forma assim aqui, né? E traços das 4 esferas circundantes são vistos, né? Que começam a se formar somente 4, e as outras que tinham mais centrais, elas vão se agrupando, se juntando para formar uma cúpula central somente, né? E aí vai acontecendo esse desenho que está aqui, né? As outras vão se juntando, se aglomerando, e as outras 4 vão ficando. E a gente acaba tendo uma coisa muito parecida com a mesquita do Cairo, né, e a Basílica de Santa Sofia em Istambul, na Turquia, que são também referências que ele dá para mostrar como é que esse edifício eucarístico vai se formando, né. Bom, aí o desenho que se forma em seguida é esse aí, né. A forma eucarística, ao finalizar o Glória, a divisão ou segmento central da cúpula se formou durante o segundo parágrafo do Glória, e o arremate durante o terceiro parágrafo, né? Note-se as estrias que vão desde a base da cúspide, as 4 esferas angulares vão se transformando em cupulitas, né? Então, são essas estrias que vão acontecendo aqui, e vai se formando um desenho como se fosse de um sino. Isso que é interessante, né? Vai se formando como se fosse um sinozinho, né? Aparecendo aí, né? Tanto nas abóbadas que estavam antes, né, as cúpulas que estavam as 4 em cada canto, quanto essa central. E aí
ele fala de como o sino e essa representação que aparece na igreja tem um significado muito importante, porque ele se divide em 4 partes aqui, né? O mundo astral, o mundo mental, o mundo intuicional, ou búdico, no caso, né? E o mundo espiritual, ou átmico. Então, cada parte do sino ou desses minaretes que aparecem, eles vão tendo uma relação, uma conexão, ou uma vibração sintônica com cada plano desse, né? Então, a forma eucarística, ao finalizar o Glória, é essa que vocês veem aí, a divisão ou segmento central da cúpula se formou durante o segundo parágrafo do Glória, e o arremate durante o 3º parágrafo. Então, é o mesmo texto que estava na outra, né? Então, você tem aqui uma estupa budista que, incrivelmente, tem o desenho bem similar a esse que a gente vê aparecendo lá, né? Então, é no Sri Lanka essa daqui. Não é só essa, na verdade, as estupas, elas têm desenhos muito semelhantes, algumas diferem um pouquinho, mas quase todas têm uma configuração parecida com essa. Essa é a de Dagobah, que, por sinal, ela tem esse nome, né, a de Dagobah, e ela foi usada por George Lucas, né, no filme de Star Wars. Inclusive, ele se inspirou nessa cúpula de Dagobah para criar o mundo onde estava Yoda, né? Então, aqui mais outras cúpulas, né, que eu mostro para vocês, né, que são várias Dagobahs espalhadas pelo mundo, né, formato de campana, né, o chakra Sahasrara, né, que é o chakra coronário. Eu trouxe até aqui uma amostra do Dagobah, do planeta Dagobah de George Lucas e de Star Wars. E se alguém ainda tivesse dúvida que ele se inspirou na Dagobah, no templo, o próprio templo que está no desenho de produção aqui do filme Star Wars também tem uma forma muito similar a essa que a gente viu aí, tá? Então, esse grande edifício da Eucaristia vai se formando, a gente já tem aqui o desenho dele no SketchUp, né? E acaba ganhando essa história. Aqui eu trouxe para vocês, né, o desenho de Buda com esse minarete também aparecendo aqui, né, nas certas representações que aparecem de Buda, mostrando também uma similaridade muito grande a essa forma que se constrói aí, né? Então vamos terminar, né, para poder dar tempo de fechar antes do tempo finalizar. Aqui são as plantas da Catedral de Chartres, que é uma das que tem energia mais desse tipo, né, mais poderosa, porque justamente ela, de certa forma, reproduz um pouco, né, o desenho, e ela, de certa forma, também repete o desenho da forma pensamento associada à devoção, à oração. Então, no livro de Lidbita, que ele fala de forma pensamento, ele fala de que quando a gente está em oração, cria-se uma forma pensamento de pontas que vão para cima, e quando essa oração é feita com muita fé, energias aparecem também como se fossem em resposta, vindo de cima para baixo, dentro daquela ideia do fluxo e refluxo, né? Com certeza são seres angelicais que vão estar ali atendendo, né? Aí ele mostra também um pouco da questão da bênção, né? Como a bênção também tem um efeito muito grande, né? Nesse processo, ele ilustra cada trecho, cada ponto, né, que é importante aqui no momento da bênção, e descreve que cria-se um círculo em volta, né, do celebrante dessa bênção, e cria-se também toda uma aura em torno daqueles que estão recebendo a bênção, mais ou menos com esse desenho aqui que nós fizemos no SketchUp, né. Então, aqui tentamos achar um padre em 3D, justamente fazendo um gesto parecido com a bênção, e aqui mostrando a irradiação dessa bênção, né? Bom, então, assim, para finalizar, eu queria dizer a vocês que essa é uma frase que eu escolhi para finalizar: devemos aproveitar melhor a maravilhosa oportunidade do culto de bênçãos aos nossos membros que o nosso Senhor nos oferece. Assim, devemos agradá-lo melhor e tornar-nos um canal ainda melhor para o seu amor eterno no futuro. Então, pessoal, eu agora quero aproveitar esses poucos minutos que faltam, primeiro, para poder mostrar a vocês um pouquinho do programa que a gente usou, né? Que é esse aqui, o SketchUp. Está aqui com a linha de corte. E não sei se vai ajudar, porque está com muita coisa aberta aqui, então está pesado. Então, esse foi o programa que a gente usou para fazer os cortes, né? Então, essa linha do corte aqui. A planta em perspectivada. Aqui tem a Catedral de Chartres, né?
a bolha, né? A ilustração da bolha aqui, a primeira que a gente mostrou, tá tudo aqui. Aí fizemos esse corte aqui do Chartres, da Catedral de Chartres, para poder a gente ver como é que ela funciona dentro da planta, né? E aqui, visto de lado, tem aqui também a bolha de aspersão, já tomando conta de todo o espaço. Aqui já ela, com a ajuda do anjo, ampliando mais, né? E aqui já com o pavimento mosaico embaixo, né? Mostrando como ele funciona, como ela funciona dentro desse caminho todo aí. Na verdade, eu acho até que eu não peguei a versão final, porque aí aqui, se a gente subir, a gente corta na posição que a gente quiser, né? A representação. Então é isso. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que possa ter existido, né? Eu tentei fazer o mais breve possível, né? Apesar de ter muito conteúdo, tentei sintetizar para poder não ocupar tanto tempo e dar tempo de ainda a gente poder trocar ideias sobre isso que a gente falou, tá certo? Obrigada, Marcos. Acho que a minha conexão aqui não está legal agora. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Não, excelente palestra. Eu fiquei encantada aí com essas projeções que você fez. Muito legal saber que existe toda esse estudo dessas energias, que tudo tem um significado, que muitas vezes a gente vai na igreja e acha que é tudo a mesma coisa, que não tem nenhum significado, quando na verdade existe todo um ritual, existe toda uma dinâmica espiritual, todos os gestos, todos os símbolos. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta: para dar esses sacramentos, então, é feito por um sacerdote, e somente os sacerdotes têm essa autoridade? Na verdade, isso variou durante algum tempo, né? Na verdade, alguns que recebem a ordem, né, de diácono, ele pode realizar essa função, né? Agora, é difícil para a gente saber, não sendo da religião, né, não tendo profundidade dentro dessa religião, saber detalhes no sentido assim, o fato de ele ter conquistado, né, ter feito, né, o exame de ordem, ter feito exame de ordem é de advogado, mas assim, tendo feito todo o ritual necessário para conseguir chegar a essa ordem, que não é brincadeira, não é pouco, o que é que ele vai tendo de apoio para poder ser capaz de ministrar todos esses sacramentos, né? É bem provável que realmente ocorra todo um processo iniciático, como a gente sabe que existe, né, dentro do que a gente aprende na teosofia, também dentro da religião católica, para que ele possa ser capaz de, da mesma forma como, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar num centro espírita, né, ele precisa passar por um treinamento, né, treinamento de passe, treinamento de participação de reuniões, de doutrinárias, essas coisas. Então, na própria religião católica, que tem que primeiro, o celebrante tem que passar por uma formação, né, de filosofia e teologia. Então, só esse processo de formação já é todo um processo de aprendizado que ele tem, né? E, com certeza, tem os auxiliares invisíveis que estão ali participando, porque são pessoas que se entregam ao serviço, se entregam com honestidade, se entregam com toda a devoção que devem se entregar, eles vão ser realmente capazes de proceder esses sacramentos que foram colocados aí, né? E com todo esse benefício, com todas essas bênçãos que vão promover para as pessoas. Mas eu senti um toque de Leadbeater, um toque assim, para que a gente pense, reflita também sobre nós, mesmo não sendo da religião católica, pensando sobre o que teria de similar em cada religião, né? Nesse processo de que a gente participa, né, como celebrante, como auxiliar do celebrante, e esse auxiliar do celebrante também ministra energias e recebe energias, porque toda vez que você faz um benefício, você recebe em dobro, em triplo, enquanto mais seja necessário e de acordo com o seu merecimento. E, obviamente, uma coisa que pode estar passando pela cabeça de vocês: e se a pessoa não for tão sincera assim?
Bom, se a pessoa não for tão sincera assim, vocês já viram que tem a participação de anjos. Os anjos vão saber o que fazer, com certeza, porque aquelas pessoas que estão receptivas para as energias positivas. E, obviamente, uma coisa que pode estar passando na cabeça de vocês. E se a pessoa não for tão sincera assim? Está tendo uma repetição aí. Se a pessoa não for tão sincera assim, vocês já viram que tem a... Pronto, é um microfone aberto, desculpa, pode continuar. Então, com certeza, as pessoas que não estão tão sinceras realizando a prática, que isso é humano, é possível que aconteça, né? As pessoas que não têm a vocação, eu mesmo conheço, eu fiz mesmo um projeto para um padre que desistiu de ser padre e foi um problema sério com a igreja, porque algumas coisas não foram muito éticas da parte dele, a gente sabe que isso acontece. E coisas como essa podem acontecer, e aí a gente sabendo que que uma cerimônia como essa é vista pelo outro lado, pelo lado oculto, é vista como algo tão importante, tão sagrado, que tem pleiades de anjos atuando para poder participar, para poder garantir as coisas acontecerem, na pior das hipóteses, para não prejudicar as pessoas. Porque se não tiver o apoio que caberia às pessoas no plano físico, para dar a energia necessária do plano físico, para que as coisas aconteçam dentro de uma certa função, de um determinado grau de funcionalidade, né, dentro do possível, o que cabe aos anjos, com certeza, vai ser feito da melhor forma possível, certo? Então, isso é o que fica claro com a leitura do livro, né? Ciência do Sacramento de Lidbita, né? Ok. Só um instantinho, Marcos, é por quê? Sim. O que aconteceu? A gente estava no modo compartilhamento de tela, por isso que eu estava vendo que a minha imagem estava tremendo. Agora sim. Então, estava no compartilhamento. Era a nossa imagem. Eu que estava compartilhando, né? Eu não percebi também. Nós temos agora uma pergunta aqui do Hortêncio. Ele pergunta o seguinte: se verifica uma vinculação entre a Igreja Católica e a Teosofia, como entender a temporalidade que separa ambas? Então, na verdade, se a Igreja Católica tem um fundamento lá nos cristãos primitivos, e se tem um fundamento também associado de alguma forma aos gnósticos, porque a Igreja Liberal, que é aqui o bispo Leadbeater professa, justamente porque ele sabe que essa Igreja Liberal está mais, vamos dizer assim, coerente com algumas realidades lá do cristianismo primitivo, como também de algumas realidades que o gnosticismo trouxe para a gente. Então, é fácil a gente entender por que tem muita coisa em comum, já que a gente sabe que, como N. Besant disse, né, em Cristianismo Esotérico, o cristianismo primitivo foi a base, como todas as religiões, elas, na sua base, elas têm uma origem muito fiel à realidade de praticamente todas as outras. Então, tem uma verdade mais próxima lá, ou melhor, tem uma doutrina mais próxima da verdade, né, do que aquelas que vão sendo deturpadas à medida que o tempo vai passando, né? Então, a gente pode dizer que nessas práticas tradicionais que foram repetidas e que, de certa forma, poderiam até ter em algum momento da igreja, eu posso dizer isso sem considerar desrespeito à igreja, porque a própria igreja já admitiu isso, né? Mesmo algumas práticas da igreja no passado não tendo sido das melhores, como a Inquisição e até alguns interesses políticos e temporais tal que aconteceram na época, a gente sabe que eles usavam alguns conteúdos verdadeiros do Evangelho para considerar como instrumento de poder deles, né? Então, eles usavam aquilo que eles diziam que através desse caminho vocês terão o céu, coisas desse tipo, né? Então, as práticas não eram tão distantes da que se fazia tradicionalmente, mas os interesses que não eram tão bons. Por isso que eu disse que, muitas vezes, é necessário seres angelicais para ajudarem a filtrar um pouquinho essa energia, fazer o que eles estão fazendo certo funcionar bem, né? E as coisas que eles não estão fazendo muito bem não prejudicar o que estão fazendo de positivo. Então, separar esse joio do trigo, né? Então, é por isso que é interessante a gente perceber como tem muita coisa aí por trás e que a gente precisa perceber. É por isso que é bom a gente saber as origens, né? Saber as origens e entender como que é o mecanismo do outro lado, né? Como é que é o mecanismo energético,
saber mais detalhes sobre isso, né? Eu não sei se a editora Teosófica pretende algum dia publicar esse livro, porque não sei se ele tem um efeito comercial muito forte, mas eu acho que talvez seria interessante, viu? Talvez seja interessante algum dia ele ser publicado. Acredito que o nosso querido Ricardo Lindman ia adorar, porque é um assunto que é muito relacionado com ele. Eu até mandei a divulgação dessa palestra para ele, porque eu acho que tem muito a ver com ele, né? Eu acho. Sim, sim, com certeza. Com certeza ele tem esse livro, pode ser na versão espanhola ou inglesa, porque ele também né, pertence, ele é Isso, bispo agora também, né, da Igreja isso, Católica Liberal, e ele ministra esses sacramentos. isso. A pergunta agora vem do YouTube, a Thaís Barroim pergunta, nas construções arquitetônicas modernas das igrejas, a energia emanada tende a se diluir? Olha, uma coisa curiosa, só para poder deixar a gente um pouco mais otimista em relação à realidade de hoje, que pode parecer que é deturpada e tal, é que existe um cânone, um código do Vaticano para a construção de igrejas e que, de certa forma, segue um pouquinho a linha da geometria sagrada, segue um pouquinho a linha de algumas situações, né? Eu digo isso porque eu já fiz com meus alunos muitos trabalhos religiosos de arquitetura religiosa, e também até fiz um projeto de uma catedral, que não chegou a ser feita ainda, né? Que seria de Camaçari, porque Camaçari, aqui perto de Salvador, se tornou uma diocese, porque Salvador é uma arquidiocese. Quando é arquidiocese, ela é diocese de várias regiões também, não só da própria localidade. Então, quando Camaçari se tornou também diocese, quando se torna diocese, tem que ter uma catedral, tem que ter uma cúria, tem que ter pastoral, essas coisas, e seminário, né, que é o lugar onde formam os novos ordenados. Então, assim, quando você vai fazer um projeto de uma igreja, você tem que ter a aprovação do Vaticano, porque você pode até fazer uma coisa totalmente moderna, atual, mas essa coisa moderna e atual tem que ter alguns elementos importantes que são considerados fundamentais para a igreja. E esses elementos importantes que são fundamentais, eu não duvido nada que eles lá saibam energeticamente o que são. Ou, se não sabem, tem alguns registros que vão garantir que no futuro isso aconteça. Porque pense aí, se vocês fossem religiosos lá de trás, do passado, e que soubessem que tudo isso existe, tudo isso que Leadbeater descreveu existe, e com medo de outras pessoas no futuro não saberem e não terem essa informação, o que é que você faria? Você faria o quê? Códigos, regras que teriam que ser seguidas, mesmo sem a pessoa saber detalhes, né? Isso eu digo porque acontece até no Feng Shui também. Muita gente até descreve as energias o que tem que ser feito no Feng Shui de uma maneira equivocada, não sabem como é que a energia flui, mas sabem que tem que ser feito daquele jeito. Então, às vezes, esses códigos trazem informações desse tipo. Então, por exemplo, até o próprio Vitrúvio, quando dizia a proporção exata que tem que ter cada cornija, cada fuste de uma colunata, a distância das colunas, como deve ser, aquilo tudo tem uma razão de ser. Né? O Vitrúvio, que é o pai da arquitetura, no século I a.C., ele vivenciou aquele período cristão. Então, ele tinha essas informações, digamos assim, do período em que estava lá, e acredito que ele teve informações muito profundas, porque ele falava que o arquiteto tinha que saber de astrologia, saber de um pouco mais dessas energias que a Terra traz, que os corpos produzem, tal. Então ele entendia dessas energias. Então ele sabia, quando ele fez os cânones dos 10 livros de Vitrúvio, dizendo cada proporção que deve ter os templos romanos, os templos gregos, etc., ele estava trabalhando isso e trazendo regras que foram por muito tempo seguidas como regras estéticas, mas com certeza tem também a energia ali por trás, produzida por esse efeito que as proporções trazem na forma, né? Energia de forma. Maravilha, Marcos. Olha, a Cristina Vale, ela disse o seguinte, palestra maravilhosa, informações e inspirações. Agradeço. Temos aqui em Salvador o Mosteiro de São Bento. Cris de lá, sim. Pode falar. Outra questão aqui para finalizar, nós já estamos chegando no tempo. Eu lembro que você mencionou na sua palestra alguma coisa sobre os 7 raios, né? Sim. E o 7º raio seria aquele raio dos sacramentos, né? Eu acho que está vinculado com essa questão
dos sacramentos mesmo, dos rituais, mas eu tenho a impressão que a gente está num momento de muito desuso e descrédito desses sacramentos. Você acha que é importante a gente retomar, a gente, pelo menos, elevar essas ideias do sacramento e dar a ela um novo sentido para que as pessoas voltem a utilizar? Não sei, o que a gente pode... Importante, sim, porque, olha, no momento em que a gente chega ao sétimo raio, se a gente realiza as práticas cerimoniais, a magia cerimonial do sétimo raio, a gente está como se criando um atrator para os outros, fazendo com que todos os outros raios se elevem. Então é quase como se você tivesse assim, não, isso aqui digamos assim, é o puxão de orelha para a gente, entendeu? É aquilo que vai nos mobilizar, é o chakra coronário, é o chakra que se ele for, se a gente conseguir abrir ele, todos os outros abrem, né? Mas abrir de uma maneira natural, porque a elevação vai acontecer. Então, todas essas práticas de sacramentos que acontecem são como se fossem pequenos grãos que vão sendo acumulados para que a gente conquiste, né, no fim, o resultado, né, final, né, o efeito da a nossa iluminação, a nossa individuação, seja lá como a gente possa chamar, esse nosso nirvana, né, em cada religião vai ter um nome diferente, né, mas esse efeito final, esse resultado final. E a missa, quando ela é celebrada, ela também reproduz isso, ela reproduz essa trajetória, ela reproduz aquilo que nós precisamos realizar, e você vê que a construção da igreja no etérico, no astral e no mental simultaneamente ali, é uma representação disso, porque a igreja está ali mostrando o que vai acontecer também no nosso corpo espiritual, no nosso corpo mental, no nosso corpo astral, à medida em que a gente for evoluindo, e os nossos chakras também vão acompanhando esse processo todo aí, né, energético. Meu querido, a Sociedade Teosófica agradece mais uma vez sua participação aqui, foi excelente sua palestra, aprendemos muito, e realmente, tem alguém dizendo ali, vamos divulgar essa palestra, temos que divulgar esses sacramentos, e temos que utilizar deles também para o nosso crescimento, né, para a nossa purificação. E você disse também que a Eucaristia ajuda até o local onde tem uma igreja, tem aquela egrégora, tem aquela energia, né, então a gente tem que valorizar esses nossos templos sagrados. Aqui em Salvador diz que tem 365 igrejas. Não tem não, viu? Na verdade, tem mais. Por incrível que pareça, tem mais. E aí é incrível porque, assim, então cada uma está exercendo a sua função e está criando uma energia boa, né? Um bom axé aqui pra gente, né? Não é à toa que a Bahia é a Bahia de todos os santos, né? Justifica. Olha, obrigada. Eu vou fazer essa palestra também de uma maneira assim mais organizadinha, bonitinha e tal, para lá botar no meu canal. Então eu não estou querendo que deixem de ver aqui, claro, da Sociedade Teosófica, que é importante, mas eu vou fazer mais organizado e talvez com um pouco mais de tempo para poder ficar registrado lá. Então quem quiser ir visitar lá, viu? Não, perfeito. E as imagens estão muito bem, ficou muito bom esse seu programa aí, tá? Tá perfeita a sua palestra. Bom, então, pessoal, para quem não conhece, o Marcos tem um canal aí no YouTube, o Marcos Queiroz, ele divulga aí, ele fala de vários temas teosóficos relacionados aí a muitas coisas interessantes, aí, astrologia, tarô, Jung, enfim, uma série de assuntos interessantes que eu convido vocês a conhecer. Tá bom, meus irmãos? Voltamos então no próximo sábado. Sábado teremos aí a nossa irmã Melissa Lara, de Curitiba, falando sobre meditação e psicanálise, tá bom? Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam, dê o like de vocês, deixe o comentário e continue com a gente aqui na programação da Sociedade Teosófica. Logo mais às 19h30 temos aí Teosofia e Arte com a Jo Oliva, na condução aí das apresentações, tá bom, meus irmãos? Um abraço a todos e um fraterno abraço. Obrigada, Marcos. Um grande abraço, muito obrigado a você, Márcia, e a todos vocês que estavam aqui e estão assistindo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.